Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? O amor está no ar. Se o ambiente atlético paranaense não nos oferece amor, o Dia dos Namorados eu tenho certeza que vai oferecer. Então curta o Dia dos Namorados com seus parceiros queridos. A gente vai falar sobre o pacto, que foi algo que foi uma campanha que eu acho, primeiro de tudo, em questão de marketing, acabou dando muito certo, né? Quando a gente fala hoje sobre pacto no futebol brasileiro, quando a gente usa esse referencial, acho que todas as torcidas já fazem a ligação, envolvendo o Atlético, envolvendo a campanha da reta final da temporada passada. Então, acho que num case publicitário já dá para dizer que foi muito bem sucedido, mas isso pouco importa, porque o que importa é o impacto na relação torcida-time, é o impacto na relação time-campo. E eu vou ser bem sincero para vocês, com vocês, né? Eu acho que o pacto deu certo. Ah, mas Thiago, o Atlético caiu, inclusive caiu basicamente jogando em casa, perdendo pontos para Fluminense, perdendo pontos para Bragantino, tudo bem. É verdade isso tudo. Mas eu acho que também é importante a gente bater na tecla que se não fosse o pacto, o Atlético teria um grau competitivo muito menor. Se não fosse o pacto, o Atlético teria caído muito antes. Se não fosse o pacto, o Atlético, pô, não teria nem aquelas últimas rodadas de respiro. E não é que eu tô me contentando com pouco, mas eu tô constatando o óbvio. Quando a torcida do Clube Atlético Paranaense resolve fazer a diferença, ela faz a diferença. Ano passado, Coelho ficou muito melhor, Julimar ficou muito melhor, Fernandinho, enfim. Os jogadores que faziam parte daquele elenco e que foram potencializados pela presença da torcida, que naquele momento deixou um recado muito claro que estava junto do clube, que estava junto do time, e eu sei que a frustração foi muito grande da permanência não ter acontecido, de tudo que a gente está vivendo, falando até em Série C nesse momento. Mas a pergunta que eu faço é: o torcedor do Atlético ele está preparado para um novo pacto? E o novo pacto não é para tentar salvar o Atlético novamente, mas é para permitir que o Atlético se salve. Ah, Thiago, mas como assim? É óbvio que o torcedor quer que o Atlético se salve. Então, durante 90 minutos, vamos fazer um pacto, não um pacto de apoio, mas um pacto de não enervar um grupo extremamente sensível, emocionalmente, por tudo que aconteceu na temporada. E quando você fala, ah, mas esses caras são sensíveis, ganham 200 milhões, você tá certo. Você tá certo. Mas a gente entra naquele momento do famoso muito ajuda quem não atrapalha. A gente entra naquele momento do muito ajuda quem não é uma pedra no caminho de um time que está abarrotado de pedras, de pedregulhos, enfim. O Clube Atlético Paranaense ele é uma instituição que ele sofre com tantos obstáculos que ele mesmo cria para ele. E a torcida não precisa ser mais um obstáculo para o Clube Atlético Paranaense. Manifestações como estão sendo, como estão acontecendo, como estão sendo feitas aí durante a semana, cobrando petralha, cobrando o próprio elenco, é incrível. Mas o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa pensar é a efetividade da cobrança durante os 90 minutos. Eu sei que é algo quase, assim, natural, é uma reação mediante o nível de atuação que o Atlético está apresentando, você ter um nível de cobrança durante os 90 minutos. Mas, cara, não adianta você cobrar um garoto de 18 anos aos 10 minutos do primeiro tempo e achar que isso vai surtir algum tipo de efeito. Não vai. Não vai. Eu não quero agora, porra, ser dono da razão, mas eu quero ser prático. Eu quero conversar com vocês o que realmente surte efeito. Se o torcedor do Atlético ele quer um sorriso, ele precisa entender que o sorriso não joga também pelas críticas que aconteceram ao Emerson, pelas críticas que aconteceram ao Rômulo. Existe todo um receio muito grande da utilização da base a partir do momento que a gente já tentou utilizar a base com outros nomes e não foi tão bem recebido. E foi super cobrado, e foi super... Enfim. Então a gente precisa voltar a ter esse pacto pra gente fazer com que o time jogue mais leve e para que a gente possa utilizar talvez hoje nossa principal fonte de soluções que são as categorias de base. É isso que eu quero. Se você quiser protestar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para o jogo de domingo, sem problema, mas durante os 90 minutos, o pacto que eu sugiro agora é entender que
Todo mundo quer ver o Atlético fora dessa situação. E sair dessa situação também tem a ver com posicionamento e com a relevância que a torcida tem dentro do universo do Clube Atlético Paranaense, porque quem acredita que não tem também é muito fora da realidade. O Atlético ele tem um conteúdo de jovens jogadores que pode fazer a diferença pro time. Pensando até no próximo jogo. Se você for pensar na escalação, a gente pode falar de Mikael, a gente pode falar de Cauã, a gente pode falar, enfim, de Marcão, a gente pode falar de Léo Derek, a gente pode falar de Riquelme, a gente pode falar de João, a gente pode falar de Dudu, a gente pode falar do próprio Sorriso, que a torcida pede tanto. A gente pode falar de tantos. Mas o clube também precisa sentir uma confiança. Quando eu falo clube, não é a diretoria, mas sim o departamento de futebol, sim a comissão técnica, precisa sentir uma confiança porque esses jovens eles podem jogar, eles não vão ser queimados. Porque se eles jogarem, a adição técnica ela é muito acima da média. Se eles jogarem, a adição técnica que esse time vai receber talvez seja maior até do que a adição do mercado. Seja até maior do que a gente pode encontrar na janela de transferências. Mas esses garotos, até pela inexperiência e pelo receio do momento que o clube vive, eles precisam de um ambiente melhor. Aí o pacto que eu faço é quase que uma troca. Você está disposto a ter um ambiente melhor para ver o Atlético mais próximo de uma reação? Você está disposto a um ambiente melhor para ver o clube tendo mais liberdade e tranquilidade para a utilização da base? Ou você está disposto a um ambiente melhor para tentar sair dessa desgraça que o Atlético vive? O pacto que eu acredito que o torcedor do Atlético assinaria na hora é mais ou menos esse. E eu vou contar um negócio. Eu acho que o Petralha envenenou tanto a torcida do Atlético que hoje parece que surte um efeito assim de, porra, a torcida do Atlético não faz diferença. Faz diferença. A torcida do Atlético, hoje, ela tá na mesa junto com a comissão técnica, junto com o grupo de jogadores, junto com a diretoria, enfim, junto com todo mundo, pensando nessa reação do Atlético, pensando nesse crescimento do Atlético. Então o que eu tenho para falar para vocês é: vamos acreditar. Vamos acreditar que a torcida faz diferença. Vamos acreditar que se não fosse a torcida em 2024 a gente teria caído muito antes. Vamos acreditar que se não for a torcida em 25 a gente realmente não vai subir. Vamos acreditar que tudo que foi feito em relação à torcida do Clube Atlético Paranaense não pode se tornar uma verdade. Vamos acreditar que o Clube Atlético Paranaense ele não pode começar a se acomodar com a mediocridade. Isso também parte do seu torcedor. Vamos acreditar que tem muita gente que quer fazer a diferença, mas não pode ficar contaminada pela infelicidade do que foi a temporada passada. O que eu sugiro para vocês é acreditar. Acreditando no pacto, nessa brincadeira de segundo pacto, eu acho que a gente vai ter uma resposta muito positiva. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau.